Então, essa aula, né, ela tem o título de Instâncias Mítica, Social Histórica e Institucional das Organizações. E aí, eu preferi trazer para vocês, né, para a gente se contextualizar um pouquinho, qual que é a bibliografia, né, de onde que eu tirei esse material para poder apresentar esse conteúdo para vocês. Primeiro que esse conteúdo ele faz parte da grade dessa disciplina. Para mim, eu fiquei muito feliz quando eu vi, né, até para a prova, quando eu fui fazer a seleção dessa disciplina, né, para ser monitor dessa disciplina, que eu vi que tinha esse conteúdo que eu achei ele fantástico, e eu acho que, diferentemente de outras escolas, que vocês, né, que universidades e tal, ver esse tipo de conteúdo eu acho que ele é muito interessante, viu, pessoal? Porque vocês vão ver que ele vai meio que estar fechando um pouquinho dos conteúdos que a gente viu sobre uma nova ótica, né, que é uma ótica aí da psicanálise, um campo da ciência, um campo do estudo, também até um campo da própria saúde mental, que nos ajuda e tem ajudado em várias pessoas ao longo dessas últimas décadas, principalmente, né, a interpretar um pouco algumas relações que a gente enfrenta e passa na sociedade. E isso foi incorporado também, na verdade, isso começa na academia e depois, né, que vai para a sociedade. E, no caso aqui, a gente vai estar focado numa obra que chama Organização em Análise, do professor Eugênio Henriques, vou falar um pouquinho dele lá na frente, e que, na verdade, eu me ancoro nesses dois textos que eu estou colocando aí para vocês, tá? A Organização em Análise e Contribuições da Psicanálise para o Entendimento das Organizações Humanas, do Canhada, e o texto Aportes Simbólicos na Análise do Imaginário nas Relações de Trabalho, né, da Fossa e do Cardoso. Uh, esses, essa, esses textos, foi de onde eu tirei o material um pouco mais denso e tentei transformar ele um pouco, deixar ele um pouco mais suave para vocês, para a gente conseguir dialogar aqui de uma forma, espero que todos consigam entender do que a gente está falando e da importância que isso tem para vocês aí que vão ser, né, futuros trabalhadores, trabalhadoras de organizações, em especial do agronegócio. Dentro da para a gente poder falar um pouquinho sobre esses assuntos, eu acho válido a gente, né, fazer uma introdução de o que está acontecendo no mundo para que o autor ao qual a gente vai estar usando, né, ele conseguiu formular essas ideias dele e que hoje são extremamente relevantes para os estudos da administração, né? Eu acho que é válido a gente pensar, então, em pelo menos nos últimos 2 séculos, né? Embora a gente poderia colocar aí vários, mas vamos dar uma focada, então, no século XX e no século XXI, né? Principalmente pela condição até da própria psicanálise como estudo, né? E aí não sei se vocês dominam ou já viram até a série do Freud na Netflix, tem uma série do Freud na Netflix, ou alguém que já fez terapia, ou tem alguém na família que faz terapia, então, assim, né, a gente está falando um pouquinho, a gente vai tentar relacionar esses dois momentos, essas duas áreas de trabalho dentro do conceito, né, de organização. E aí, vamos lá. No século XX, a gente tem algumas mudanças nas organizações, e aí lembrando lá do Taylor, do Fayol, até do Weber, né, que estavam no século XIX, e que estavam ali já pensando, né, como que as organizações iriam se transformar, principalmente como resposta ao capitalismo, né, que estava ali na sua fase de crescimento e desenvolvimento, né, principalmente ali nos Estados Unidos e na Europa ocidental. Então, como resposta a esse crescimento e que, de certa forma, impacta na sociedade, o capitalismo, a religião, né, tudo isso meio que está imbricado, meio que misturado, e se um modifica, tende a modificar os outros também, né? E aí, no século XX em específico, eu não coloquei aqui, mas o primeiro ponto é colocar que a psicanálise do Freud ela começa a ser incorporada em várias linhas de pesquisa, de trabalho, na administração, na engenharia, foi para a biológica, enfim, né? E aí, não coloquei aqui, mas só para vocês se situarem do que a gente, né, vai estar passando. A gente tem que comentar, e é impossível não falar das grandes guerras mundiais, mas em específico da Segunda Guerra Mundial. Né? A Segunda Guerra Mundial,
que, vamos dizer assim, se hoje a gente está aqui conversando, por exemplo, alguns pelo celular, outros pelo computador, mas todo mundo usando a internet, todo mundo, né, conectado, isso é uma grande resposta da Segunda Guerra Mundial. Os computadores e a internet são um produto, né, que foram gerados a partir da guerra, né, como resposta da guerra. Então, assim, é indiscutível a importância que a Segunda Guerra Mundial tem para a história da humanidade, né? Fora que a partir dali da Segunda Guerra, por exemplo, que a gente tem a formação da ONU, né, que hoje está tão falada, né, nesses últimos 2 anos, por conta da OMS, que é um braço que compõe a ONU, né, uma parte da ONU que é responsável pelas questões de saúde do mundo, né, mas a gente tem outras áreas também da ONU, por exemplo, a Unicef, que é responsável, né, pela educação das crianças, enfim, a gente tem várias organizações que compõem a ONU, né, que é essa grande organização, vamos dizer assim, não dá para falar que ela é mundial, porque não são todas as nações, né, que compõem a ONU, mas a grande maioria das nações compõem a ONU, então ela tem esse caráter aí, vamos dizer, quase que mundial. A gente vai ter também o advento, pessoal, da modernidade, né? Então o homem, a sociedade, sociedades tradicionais, as sociedades capitalistas, né, as tradicionais e que depois migram para capitalistas, à medida que também a gente vai desenvolvendo mercadorias, né, produtos, a própria estrutura social em relação à construção de habitação, estradas, né, as cidades vão começando a tomar uma nova configuração a partir, né, dentro do século XX. Pensem que o Brasil ele foi começar a sua industrialização, ou seja, né, a construção de grandes fábricas, a construção, por exemplo, de linhas de ferro, né, para o transporte, logicamente, de trens, né, que iam levar produtos até os portos. Isso tudo começa a acontecer no Brasil em mais ou menos 1930. Né? Se a gente pensa que a industrialização nos Estados Unidos começa a acontecer ali em 1850, 1860, pensar que no Brasil a gente vai se industrializar 80 anos mais ou menos depois, isso tem um impacto para a nossa sociedade. Né? Por quê? Quando vocês lembram, né, puxando aí da memória de vocês, quando vocês estavam lá no ensino médio ou para quem fez cursinho, quando a gente estava lá nas aulas de sociologia, e o pessoal estava falando para a gente do Durkheim, até do Weber, né, do Weber, ou então, sei lá, todos esses sociólogos, né, o Durkheim, o Weber, o próprio Marx, né, esses homens, todos eles estão na Europa. Eles estão na Europa vivendo um contexto dentro de uma época que possibilitou a eles pensarem daquele jeito, enxergarem o mundo daquele jeito, né? E alguns também nos Estados Unidos. Tanto que aí a gente pensa no liberalismo, né, o pai do liberalismo, todos esses atores sociais estavam distribuídos entre Estados Unidos e entre a Europa. E aí a gente tem aquele debate, o homem moderno, a modernidade, né, que aí a gente tem que lembrar lá um pouquinho, né? Tem a era da Idade das Trevas, né, a Idade Média, onde o ser humano ele ainda estava muito fechado dentro de algumas formas de ver o mundo, pensar, enxergar as coisas, né? A religião abafava muito o pensamento humano. E aí vem o iluminismo, né? Que é esse período onde o ser humano começa meio que a sair um pouquinho dessa caverna e olhar para o mundo e começar a interpretar o mundo de uma outra forma, né? E aí os problemas interpretam de outra forma, a família começa a interpretar a família de outra forma, começa a pensar o Estado de outra forma, e que vem ali até mesmo, a gente pode dizer que um dos marcos dessa mudança de mentalidade seria o pensar, né, e o propor os direitos humanos. Lá na França, 1700 e pouco, porque a sociedade, é meio estranho pensar isso, né, mas por muitos anos não existia códigos de conduta para ditar a sociedade. Né? Existiam códigos de conduta, mas não códigos de conduta modernos, como a gente tem hoje aqui, né? Muitos dos códigos que iam dizer como as pessoas iriam se comportar, elas ainda estavam muito fechadas, primeiro porque aquelas sociedades europeias lá dos, por exemplo, 1700, né, 1600, 1700, até início de 1800, pensar que não tinha muitas gradações, né? Quem era rico era muito rico, quem era pobre era muito pobre.
E quem era muito pobre não tinha direito a nada, né? Não tinha direito à terra, não tinha direito à casa, não tinha, porque tudo era dos senhores, tudo era dos patrões, né? Então, quando o ser humano ele começa, esse homem europeu, né, esse contexto que está lá em cima acontecendo, começa a pensar e articular alguns novos modelos e padrões sociais, e aí, por exemplo, acontece uma emancipação desse trabalhador pobre, que agora, através do capitalismo, ele vai conseguir trabalhar, vender sua força de trabalho, gerar uma acumulação, e através dessa acumulação ele pode ir lá comprar uma terra, comprar uma casa, comprar um arado, né? Enfim, tudo isso vai acontecendo, ele meio que se liberta quase que desse regime colocado, né, onde você nascia naquele contexto. Se você nasceu plebeu, você morre plebeu, porque seu pai era plebeu, seu avô era plebeu. Não existia, né, possibilidade de ascensão social através de classes, por exemplo, né? Lendo na literatura, a gente vê que não existia isso. A pessoa que era rica, ela não casava com uma pessoa pobre, por exemplo. Então, lá pelo mais ou menos 1800 ali, né, está acontecendo essa revolução no mundo. A gente pode pensar, por exemplo, na Revolução Francesa, que é quando uma sociedade olha para um modelo de Estado e fala: está errado, esse pessoal está explorando muito a gente e a gente vai se rebelar contra eles. E vai e mata, né, corta as cabeças do pessoal e tal. Isso gera uma mudança muito grande na humanidade, primeiro porque os poderosos passam a ter medo dos dominados, né? Porque os dominados geram aí, eles começam a ver que, opa, os dominados também podem ter poder sobre nós, inclusive nos matar, né? Então, começa a existir um sistema de forças muito movido pelo quê? Por uma racionalidade humana que começa a existir ali naquele momento, onde o homem começa a se apropriar de alguns direitos, né? Então, o direito ao trabalho, o direito à moradia, o direito à educação. E, gente, eu tô falando aqui do homem porque era literalmente do homem, tá? Infelizmente, as mulheres nessa época ainda não eram vistas como seres humanos completos, né? Elas eram vistas como dependentes de algum homem. Então, as mulheres não tinham direito de nada. De tudo isso aqui que eu tô falando é para a figura do homem, tá? Depois que a gente vai mudar um pouquinho disso. Que aí chega, então já vou pular, que aí chega a ideia de modernidade. Então, nessa modernidade, por exemplo, as mulheres também vão ter direito, né, a pensar, a refletir, a trabalhar, tudo que é colocado para o homem. E aí, esses sujeitos que estão lá na Europa, né, pensando, eles começam a falar, mudou. A humanidade ela está caminhando para um lugar que ela não volta mais, que é o lugar da modernidade, né? Então, um homem pleno, que pensa, que reflete, que sabe tomar uma decisão, que é dono de si próprio, que aí, né, dentro do modelo liberal que acontece lá nos Estados Unidos, uma revolução, né, onde o liberalismo ele entra como uma saída alternativa para um modelo social e econômico, né, baseado na propriedade privada. E aí, gente, a gente tem que problematizar as coisas, né? Beleza, propriedade privada, mas propriedade privada num sistema escravocrata, onde outras pessoas podiam ser objeto, produto, não sei se isso é legal, mas enfim, é só para a gente pensar que, por um lado, é muito bom, porque as pessoas passam a ter direito de comprar as coisas, acumular, mas naquele momento, pessoas também eram compradas, adquiridas, e a gente sabe toda, enfim, né, todo como complexo era aquele contexto do que era feito, por exemplo, com algumas pessoas que eram tratadas como objeto, né? Inclusive, dentro desse conceito de modernidade, também está algumas lutas, né, de pessoas que depois, bem depois, lentamente, foram sendo integradas a essa sociedade moderna. Então, as mulheres, as populações, né, afrodescendentes, as pessoas com deficiência física, isso tudo é bem lento, né? Assim, é pensar que mais ou menos 1900, 1910, 1920, que algumas dessas pautas estavam começando a surgir, tanto na Europa, e aí sim, né, para a América Latina, para outras regiões da Europa e até mesmo para a África, enfim, né, pegando o mundo como um todo. Então a modernidade, ela tem esse caráter de modificar como a sociedade pensa, né? E tanto que tem até o debate, que é um dos pontos aqui que eu vou estar colocando, se a gente já passou da modernidade ou se a gente ainda está na modernidade. E tem autores que falam que a gente nem chegou lá, que a gente ainda continua
meio que numa pré-história em relação à nossa sociedade. Mas vamos dar continuidade. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, acontece, o mundo ele entra ele se polariza, né? Então, um lado, o capitalismo e o modelo liberal defendido pelos Estados Unidos, né? Ele toma uma frente no sentido de buscar uma hegemonia, né, soberana, de expansão das suas ideias e do seu modelo, e também a União Socialista, né, russa, soviética, que estava ali, eles tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, né, em conjunto, né, eles eram os aliados, né, vencem a Alemanha de Hitler, porém o mundo não fica sob um mesmo guarda-chuva, né, de poder e de mudança social. Então os Estados Unidos ficam por um lado e a União Soviética fica por outro. Hoje a gente está vivendo, a gente está conseguindo ver o reflexo de que essa história ela ainda não finalizou, né? O que a gente está vendo hoje na Ucrânia é reflexo disso aqui, de quando acaba a Segunda Guerra Mundial, acontecem os tratados, a OTAN surge, assim também como na União Soviética tinha o tratado deles. Se alguém lembrar, e depois pode até colocar, mas tem também, assim como os Estados Unidos e a Europa Ocidental se unem para montar esse bloco econômico militar, a União Soviética também cria o grupo deles ali com os países daquela região, né? Porém, vai se caminhando, a União Soviética entra em declínio, né? Ali, enfim, a partir de, sei lá, dos anos 60, 70, mas a gente sabe que em 89, com a queda do Muro de Berlim, né, que separava a Alemanha em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental, ou seja, a Alemanha, ela ficou ela foi dividida ao meio, né? Então uma parte ficou mantendo mais relações com o Ocidente, e aí o Ocidente, pessoal, é os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Estados Unidos, Canadá e Europa Ocidental. Tanto que nós aqui na América Latina, a mídia tende muito a reforçar, às vezes, uma ideia errada sobre alguns conceitos. Nós, brasileiros, o Brasil não faz parte do Ocidente. Ocidente é só os Estados Unidos, o Canadá e a Europa Ocidental. Nós somos a América Latina. Então a gente quando se coloca, o Ocidente, não sei o quê, não, a gente nem faz parte disso. A gente está num outro lugar, né? Que, por exemplo, na época quando eu estudei há 20 e poucos anos atrás, o ensino médio básico, eles chamavam de países subdesenvolvidos, né? E aí os países subdesenvolvidos, que era o termo da época, nem sei se é hoje ainda assim, eles não se enquadram nessa categoria dita, né, internacionalmente como o Ocidente. Né? Então, vamos atacar o Ocidente. Não vai atacar o Brasil, porque não é. A gente não está nesse lugar aí, né, de esse status, vamos dizer assim, que de certa forma é um status, sim. Enfim, então a Alemanha, né, o regime socialista, ele entra em declínio, ele enfrenta vários problemas estruturais, entra em declínio, o Muro de Berlim cai. Quando o Muro de Berlim cai, também meio que a União Soviética perde essa força como essa nação aí repleta de grupos étnicos e que também é muito complexo, né? Tanto que a questão da Ucrânia com a Rússia faz parte disso, né? A Ucrânia era também parte da antiga União Soviética. Mas quando isso acontece, essa ruptura, pessoal, o mundo todo fica olhando para aquilo e fala: opa, alguma coisa vai acontecer. Porque não existe mais essa polarização entre capitalismo e, por exemplo, comunismo ou socialismo, né, que era o outro lado que era defendido por esses países, né, essas nações. Então, fica-se meio que naquela expectativa. Então, o capitalismo deu certo? O capitalismo venceu? Vamos ver. Vamos ver o que acontece, né? E o último ponto, também que marca ali o século XX, aí já é mais no campo da universidade, né, no campo da academia, que o pessoal começa a discutir se, com o fim do socialismo, né, como não dado certo, do comunismo, como fracassado, né, e que o capitalismo conseguiu superar essa briga, pessoal, eu estou usando termos bem comuns, né, para ver se a gente consegue apropriar mesmo, porque isso é um debate da sociologia, eu estou tentando só apresentar aqui para vocês. E aí vem alguns autores e falam, olha, a partir de agora a história, não existe mais história, porque a gente já chegou no limite, a gente já chegou em tudo que foi pensado até hoje para a sociedade, né? Tanto em modelo econômico, quanto em modelo social, quanto em modelo de política. Então, a partir de agora, a gente vai ter que começar a viver uma outra coisa. Então, a gente precisa de pessoas que pensem em outras coisas. E aí,
O Fukuyama, ele escreve um livro extremamente importante onde ele defende que a partir ali dos anos 90, 1990, seria o fim da história como a gente conhecia, né? Que viria ali um outro modelo de mundo, de sociedade, de indivíduos, e em paralelo, né, mais ou menos ali em 1980, na verdade isso começa a ser pensado em 1960, a ideia de pós-modernidade, que também está aliado a um pouco, ao fim da Segunda Guerra Mundial. Porque com o fim da Segunda Guerra Mundial, e aí os baby boomers, né, esse debate, espero que vocês estejam por dentro, porque eu também não vou conseguir explicar muito bem, não, né, entrar nesses detalhes, mas os baby boomers, essa geração silenciosa, ela vem se suprindo, né, os pais, os avós ficaram tão traumatizados pelo que foi a guerra, principalmente na Europa, né, e tal, que essas pessoas foram meio que um pouco mimadas, um pouco poupadas de alguns problemas, e essas pessoas meio que cresceram sem muitas reflexões, sem grandes questionamentos de vida, né, sem grandes abalos e tal, que os filhos deles, né, a próxima geração, já foi a geração completamente assim, transgressora de muitos paradigmas. E aí eu estou falando da geração dos anos 60, dos anos 70, que provavelmente pode ser a geração dos pais de vocês, dos tios de vocês, que foi uma geração, assim, pessoal, de muita novidade no mundo, porque principalmente nos anos 60, é quando muito dessas pautas que a gente vê hoje, então o feminismo, a pauta LGBT, a questão racial, a questão das pessoas com deficiência, tudo isso vem à tona através de movimentos sociais que estavam silenciados ali por muitos anos, porque os governos, né, o sistema, ele era muito conservador e tradicional no mundo inteiro, tá? Só que, principalmente através, né, dos Estados Unidos, de uma parte da Europa, que está acontecendo uma, uma explosão musical, uma revolução cultural, né? Eu acho que esse, inclusive, é um bom termo para poder ser colocado aqui. Acontece a revolução cultural na década de 1960, e que essas pautas, esses grupos, né, minoritários, esses grupos identitários, eles conseguem se colocar na frente do debate público, né? Então, é como se as emissoras, os jornais, os rádios precisassem de falar que esses grupos e essas pessoas existem porque elas estavam nas ruas, nas passeatas, nos eventos, né? Pensar em Woodstock, né, que foi um festival de rock de 3 dias, onde o pessoal estava brigando para que se acabasse com a guerra contra o Vietnã, né, que é uma guerra que os Estados Unidos, enfim, depois também vai pesquisar um pouquinho sobre isso. Mas nesse período tem alguns autores que estão falando, olha, a gente já superou a modernidade, o homem já chegou no nível que superou, ele conseguiu se preencher de si e ter essa razão suprema e absoluta de decisão, de pensamento, e que isso extravasou para os outros corpos, né? Para aquelas pessoas que antes não eram vistas como humanas, agora isso também foi. Então isso pode ser visto meio que como uma pós-modernidade, isso já superou a modernidade, né? Só que esse debate da pós-modernidade, estou colocando ele aqui bem positivo, mas a academia tem várias críticas sobre ele, né? E aí, assim, só para contextualizar vocês que existem essas nomenclaturas para dizer um pouquinho desse momento que a gente está vivendo hoje, tá? Dentro aí da perspectiva do século XX, então, ficando aqui um pouquinho mais próximo da gente, acontecem alguns fatos que são responsáveis pelo que a gente está acontecendo hoje aqui com a gente, no mundo e principalmente no Brasil. O capitalismo ele vai sofrer, depois da Segunda Guerra Mundial, acontece uma era de muita prosperidade na humanidade, né? Então a gente consegue desenvolver vários produtos, como resposta, né, de produto da guerra. A indústria do petróleo estava maravilhosa, então conseguia ter matéria-prima, produzir coisa, colocar para vender, levar, né, transportar os produtos para o mundo todo. Isso foi maravilhoso. Só que isso foi meio que tem uma hora que satura, né? Isso faz parte também das leis da economia, né? Então você começa a produzir, vai ter uma hora que a demanda ou ela vai aumentar ou a própria oferta vai diminuir. E isso acontece ali em meados dos anos 60, dos anos 70, e alguns países, algumas nações lá do Ocidente, né, dos Estados Unidos, Canadá e Europa, resolvem adotar um novo modelo de capitalismo para os seus países, né, e depois eles vão exportar esses modelos para outros lugares do mundo.
Uma dessas tentativas é o modelo neoliberal, onde você enxuga um pouco as contas do Estado, que no caso, até essa época, né, trabalhava muito com bem-estar social, então existiam muitos programas sociais para os americanos, para os europeus, né, então essas pessoas elas tinham benefícios sociais, e principalmente na área da educação e da segurança. E saúde não, porque os Estados Unidos nunca foram a favor de dar saúde pública para a sua população, né, por questões deles lá, da cultura deles. Mas, por exemplo, na Inglaterra, sim, né, existe até hoje, acho que é NHS, né, que é o sistema de saúde deles lá público. Enfim, mas isso tudo vai atacado nesse período, por quê? Porque está acontecendo uma recessão no mundo, então precisa de tirar dinheiro de algum lugar para poder fazer com que o mercado gire em outros lugares, né? Uma das grandes responsáveis por essa implantação desse modelo neoliberal, que depois ele é exportado para a América Latina, foi exportado para a África, foi exportado para vários lugares, foi a Margaret Thatcher, né? Aqui eu trouxe para vocês um folder do filme A Dama de Ferro. Recomendo assim muito que vocês assistam. É com a atriz Mary Streep, muito famosa, né? Mas o foco mesmo é na Margaret Thatcher, né? Que foi a primeira-ministra, né? A Inglaterra não tem presidente, a primeira-ministra do Reino Unido, nesse período aí de 70 e pouco, acho que de 76 a 84, não lembro muito bem, mas onde ela foi a principal pessoa responsável por implantar esse modelo neoliberal, onde, né, ou seja, se está tendo cortes em aspectos sociais, vocês podem imaginar o que vai acontecer com as populações pobres desses lugares. E sim, gente, existem pessoas pobres nos Estados Unidos, existem pessoas pobres na Europa, tem. A mídia não mostra, os filmes não mostram, alguns, né, porque tem alguns que mostram. Algumas séries, a maioria não mostram, mas tem, né? A pobreza ela é distribuída no mundo de forma desigual, mas ela está presente em todos os lugares. E aí, dentro desse novo modelo, e aí entra, o modelo econômico, ele está para além da economia, sabe? O modelo econômico, ele atravessa o social também. As pessoas, elas precisam de aceitar o modelo econômico através, que a gente vai ver um pouquinho aqui nessa aula, né? Através de algumas ferramentas que fazem com que colhe, com que esse modelo cola. E as pessoas, não, tá tudo bem, é isso mesmo, tem que ser assim. Né? E às vezes não faz uma crítica sobre o que é o modelo, por que ele está sendo implantado, mas será que não tem outro? Né? E aí, dentro desse modelo neoliberal que depois vai se espalhando pelo mundo todo, uma das características dele é o prazer individual e essa racionalidade, e uma justificativa de racionalidade humana. Ou seja, né, o individualismo e principalmente, de preferência, o consumismo, né, que é até o próximo ponto ali. Então, o cidadão ele deixa de ser um cidadão pleno de direitos e passa a ser um consumidor. Então, para você exercer o seu direito de cidadão, você tem que consumir coisas que não vão ser de graça, né, gente? É óbvio, você vai ter que pagar por essas coisas. E aí, isso também já vai mudando a cabeça das pessoas, né? Pensar que nós somos 3 gerações depois disso, né? Ou 2 gerações depois disso. Isso ficou na mente de muitas pessoas como se fosse algo naturalizado, como se o mundo sempre foi assim. Não foi, né? Acabamos de falar aqui, ó. Até depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo viveu uma prosperidade enorme, né? A cabeça das pessoas eram outras. Elas não tinham tanto medo de passar fome, não existia tanto desemprego, até porque o mundo estava se reconstruindo, né? Então, vocês já estão vendo que a cada período da história vai existir sempre um modelo ali que a gente tem que estar antenado para perceber e criticá-lo. Porque senão a gente é dado como, isso aí é assim mesmo, sempre foi assim. Não. E dentro dessa ótica, né, vem o modelo de trabalho, onde o trabalho agora ele passa a ser produtivista. Você é enxergado e você tem valor dentro de uma empresa a partir do que você produz. E aí não importa como você produz. Se você produz falando mal do coleguinha, se você produz chegando atrasado, né, embora chegar atrasado é um problema, mas enfim, o seu comportamento ele é indiferente. A gente quer a sua produção. Você produz, está tudo bem. Isso aí vocês já vão pensando no impacto que isso gera dentro de uma rede de trabalho. Né? A gente pôde ver lá o experimento do Maio, onde não estava sobre essa ótica, né, política econômica,
que eram outras as formas que os trabalhadores lidavam, até mesmo com essa questão de produção. E um dos marcos que acontece aqui, que vai fazer com que essa lógica ela funcione, ó, é isso que tem que acontecer mesmo, a gente tem que aplicar esse modelo porque está acontecendo isso. É porque acontece uma crise lá nos Estados Unidos, uma crise na indústria petrolífera, inclusive alguns ataques de alguns países que os Estados Unidos tinham invadido, acho que o Vietnã, e o Vietnã acaba bombardeando uma dos postos de petróleo, dos navios, eu acho, de petróleo americano, e isso vai dar e depois ataca outros, gente, eu esqueci o nome daqueles negócios que tem no mar, né, que tem o petróleo, tem até fogo lá de cima, enfim, atacam aquilo dos Estados Unidos, e aí o resto do mundo tem que pagar a conta, né, como a gente está vendo que funciona mais ou menos assim algumas coisas. Mas isso vai ser esse estopim para que o neoliberalismo venha e se instaure globalmente, né? Não se instaurou globalmente, mas a maioria do mundo, né? E aí tem aqui o Bauman, que é um dos autores lá que estavam falando da pós-modernidade, que ele fala que a gente agora, nesse momento, anos 80, anos 90, não existe mais o indivíduo penso, logo existo, né? Que a gente vai para um outro lugar, que agora é consumo, logo existo. Né? Então já dá também para entender o que está acontecendo, né? O que foi a geração dos nossos pais, talvez dos nossos avós. Vamos então chegar para o século XXI, né? Que aí a gente já se aproxima mais aqui de onde nós estamos. Um dos grandes marcos, isso tudo, pessoal, que eu estou falando aqui, é do autor, tá? Ai, meu Deus, eu esqueci o nome dele, mas depois eu volto aqui, que é do autor do livro que a gente está usando, né? Isso aqui eu fiz um compilado do que ele fala para poder entrar no assunto. Então, no século XXI, o primeiro marco que a gente pode dizer assim, que é um marco global e que realmente vai ter essa característica de mudamos, estamos em outro século, infelizmente, né, é o ataque de 11 de setembro de 2001 ao World Trade Center. Né? Não sei se vocês... Alguém aqui é 2000? Meu Deus, nem sei que geração que vocês são, mas assim, né, não, espero que a maioria de vocês, eu acho que lembram, né? Não sei se vão lembrar. Mas o World Trade Center eram dois prédios lá em Nova York, em Manhattan, onde se encontravam praticamente todas as grandes empresas do mundo tinham uma sede, ou tinham um escritório, ou tinha algumas, pelo menos uma sala devia ter no World Trade Center, né, que é o Centro Mundial de Comércio. Então, assim, ele simbolicamente, né, ele simbolizava o neoliberalismo, né, também, assim, mas é como se fosse a materialização do modelo econômico vigente no mundo. Porque ali muitas organizações do mundo estavam presentes naquele prédio, né, e organizações econômicas, né, que a gente está falando de organização empresa, tá? Então, todas elas, a grande maioria delas estavam no Trade Center, e aí a Al-Qaeda, né, organizado pelo Osama Bin Laden, que era não sei se ele era árabe, não sei, eu sei que acho que era um muçulmano, né, um terrorista muçulmano, que vai lá e arquiteta um plano contra os Estados Unidos, e que também existem outras versões sobre esse fato. Pessoal, a gente nunca pode acreditar em uma versão só, né, não, aquela coisa, né, bonzinhos e malvados. O mundo não é tão assim, não é tão simples assim, tá? Então, só estou trazendo fato aqui, mas aí, enfim, dois aviões se chocam, um em cada torre, nesse dia, 11 de setembro, né? Acho que todo mundo que sabe, as torres vêm abaixo, e a partir daí o mundo toma uma nova configuração de novo, né? Então, a gente passa aí por outras, então, aeroportos ficam com muito mais segurança, os Estados Unidos vivem um período de muito medo, de ataque ao terrorismo, e aí a própria indústria cultural, cinema, teatro, série, novela, música, tudo isso começa a pegar as pessoas que são, né, da religião muçulmana, e começam a colocar como se todos eles fossem né, assassinos e terroristas. Então, assim, tem muitas críticas sobre isso que acontece, mas não deixa de ser um marco. Né? Isso não deixa de ser um marco de ruptura ali do século XXI. Isso tudo está se ancorado a uma crítica que é feita dos países os orientais, né, orientais,
E aí, pensando ali, principalmente na região do Oriente Médio, sobre a um colonialismo ocidental que foi feito, né, tanto pelos Estados Unidos quanto pela Europa. A gente está cansado de saber disso, mas essa galera foi invadindo o mundo afora com essa desculpa de que eles iam levar a democracia, que iam levar não sei o quê, que iam levar não sei o quê. Chegava lá, eles queriam o petróleo do povo, eles queriam o ouro do povo, eles queriam... E vinha com essa desculpa, e aí entra, nem todas as nações são tão passivas assim. Existem pessoas, pensar, gente, que a China, por exemplo, tem 5.000 anos que a China existe. É um grupo de pessoas que está há 5.000 anos ali. Então não é tão simples assim, por exemplo, quando a gente olha e percebe que a China tem alguns comportamentos, às vezes até meio que de distanciamento mesmo dos Estados Unidos e da Europa, é porque esse pessoal viu muita coisa, viu, viveu e vai vivendo muita coisa, porque é pensar que tem um lado do mundo que tem países que tem muitos mil anos que existem, enquanto a Europa deve ter, sei lá, 2.000 anos, sei lá, os Estados Unidos tem pouco mais de 500 anos, mas que tem toda essa hegemonia de poder por trás e muito ligado à força bélica, né? A gente tem que lembrar disso. As pessoas, elas são poderosas também porque elas têm armas, né? Elas têm exércitos. Então, necessariamente, não é porque eles são bons, legais, bonzinhos. A gente precisa de ter esse senso crítico, tá? Então, alguns autores eles vão fazer críticas que vão reforçar o que acontece ali, tentar, né, trazer outros elementos para o que está acontecendo, para o reflexo do que aconteceu no 11 de setembro, explicando que vários países, sim, tem uma certa resistência ao modelo que é colocado, que é tentado, imposto pelo Ocidente ao resto do mundo, como se isso fosse a solução de todos os problemas de todos os lugares do mundo, né? E a gente sabe que não é bem assim. E aí vamos pular então para a crise de 2008, porque mais uma vez os Estados Unidos, né, colocam o mundo todo numa crise, quando o mercado imobiliário deles lá, que é uma loucura, lá você pode comprar, você pode ter um salário mínimo e comprar uma mansão se você quiser, pelo menos até nessa época, né, por questões de título. A lógica mercadológica deles é um pouco diferente da nossa aqui, né? Então a regulamentação ela é um pouco diferente, que possibilitava isso. E realmente era isso que acontecia. Pessoas muito pobres estavam comprando casas, por exemplo, com papéis, com promissórias, né? E promissórias são promessas, então as pessoas não iam ter condição de pagar. E os bancos achando que estavam com dinheiro, e na verdade não era dinheiro, né? Eram promissórias de pessoas que, de N situações, né? Eu estou colocando aqui um exemplo, gente, mas está acontecendo várias outras coisas dentro do mercado imobiliário, né, onde tem um momento que essa bolha estoura, né, a gente fala que é uma bolha imobiliária, ela estoura, ou seja, eles percebem que aquilo tudo era meio que uma grande ficção, porque aquele dinheiro não existia, aqueles trabalhadores não iam ter condição de pagar muitas daquelas casas que haviam sido compradas, e os empresários que investiram naqueles projetos, a grande maioria faliu. Tanto que eu trouxe aqui para vocês a foto de um banco, chama Lehman Brothers. Ele era um dos mais importantes lá de Wall Street. Wall Street é uma região de Manhattan onde tem a Bolsa de Valores americana, né? Então, todas as empresas do mundo que querem comercializar... Aí eu vou dar um exemplo. O Nubank, né? O Nubank entrou para a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Provavelmente o Nubank está lá naquela região lá do Wall Street, circulando ali, onde as pessoas podem comprar, vender ações da Nubank, por exemplo. E aí o Lehman Brothers era um dos bancos mais importantes do país, pode-se dizer do mundo, né? Pelo poder que tinha a coisa. E ele quebra, porque ele era um dos maiores acionistas, por exemplo, do setor imobiliário. Muitas das ações que eles trabalhavam eram também do setor imobiliário. E aí, quando essa bolha estoura, vai estourando vários outros problemas ali relacionados a questões de ações dentro do mercado americano. Só que como tudo está, né, meio que interligado nessa transnacionalização de emprego, de empresas e de negócios, isso expandiu para o mundo. E aí o mundo entra de novo numa outra crise, né, de emprego, de dificuldade, enfim, que vai impactar muito no mundo. Isso chega no Brasil mais ou menos 2012, 2013, né, que aí quem tiver uma boa memória vai lembrar o que está acontecendo em 2012, 2013, e nesse momento acontece uma nova mudança no mercado, né, de trabalho, onde passa-se a exigir um tipo de comportamento que até o momento não era muito valorizado, não tinha um peso muito grande.
inteligência emocional. Então, o termo inteligência emocional, ele entra mais ou menos aqui, ó, 2008, 2007, 2006, 2010. Por quê? Está acontecendo uma precarização do emprego. A maioria dos setores que eram antes muito solidificados estão sendo abalados por uma crise mundial. Só vai ficar quem é bom de serviço e quem, vamos dizer assim, tem muito sangue no olho, né? Aí pensando nas vendas e tal. É a galera mesmo que faca na boca e sai ali, meu filho, vai vender o que tiver que vender, não importa para quem, não importa como, e correndo o risco de perder o emprego. Então, assim, você está vivendo uma fase onde o seu chefe vai te ligar o tempo todo, seus chefes vão te ligar o tempo todo, a sua concorrência não é mais da outra empresa, é o próprio funcionário que trabalha com você. Então, exige-se agora que você esteja preparado para esse mercado. Então, inteligência emocional, conseguir separar os problemas da vida dos problemas do emprego e conseguir bater suas metas. Isso entra nessa jogada como uma nova métrica do estilo de trabalhador que precisa de ser, que vai ser exigido agora nesse mercado de trabalho. Que, inclusive, eu acho que se estende até hoje, né, pessoal? E aí, para finalizar essa introdução aqui, aí eu coloquei aqui alguns pontos, né, que na esfera do trabalho acontece essa concorrência exacerbada a partir de agora, a partir desse momento, né, da crise de 2008 ali, e que acontece uma dicotomia dentro das empresas. Então, é o amigo que pode ser rival, né? Na verdade, o amigo é seu rival dentro da própria empresa, né? Ou seja, toda a teoria administrativa que a gente viu até a última aula, a gente sempre falava de, quando a gente falava de algum embate, era concorrência de uma empresa para outra. Agora não, a concorrência é dentro da própria empresa. E aí é uma sociedade, né? A sociedade que nós vivemos é uma sociedade pluralista, né? Ou seja, uma sociedade com vários grupos étnicos, com várias pessoas de diferentes idades, no caso brasileiro, né? Com várias pessoas, até mesmo de outros países, vivendo aqui, pessoas em várias condições de renda, pluralista, mas que recusa o pluralismo. Então a gente vive numa sociedade que é desse jeito, mas que é racista, que é homofóbica, que não gosta de pobre, né? Enfim, classista, né? Que tem um nome para isso. Então a gente vive essa dicotomia de uma sociedade que tem muita diferença plural, mas que ao mesmo tempo as pessoas que, né, que compõem essa sociedade não querem lidar com esse pluralismo. E o impacto das redes sociais. Então as redes sociais, lá 2008, 2009, que é mais ou menos também nesse período, quando elas estão começando ali a surgir, né, e para se tornarem isso que elas são hoje, que a gente conhece, tem um grande marco histórico que foi meio que o pessoal falou assim: nossa, rede social é o futuro, rede social é o que vai mudar a vida das pessoas. Por quê? Lá no Oriente Médio está acontecendo um conflito entre alguns países árabes, né? Eu não vou lembrar aqui o nome de todos eles, inclusive depois só dá um Google, pessoal, Primavera Árabe. E é um contexto onde alguns países que viviam ditaduras, né? Eu sou contra as ditaduras, e eles vão se manifestar. Essas pessoas, elas vão para a rua para poder lutar, gritar, lutar pela democracia, né, pelo direito, por alguns direitos individuais que num regime desse não se tem, e tudo acontece através do Facebook. O Facebook foi uma rede onde as pessoas conseguiram marcar encontros, se articularem para combinar, né, sei lá, levar faixa, levar blusa, enfim, de se encontrarem para acontecer toda a mobilização. Isso ficou conhecido como Primavera Árabe. Isso dá um efeito, sim, né, para as sociedades ali daquela região. Infelizmente, apenas um país me parece que eram 6 ou 7 ou 8 que estavam envolvidos nesse movimento, né, pró-democracia, pró a quebra do regime mesmo, né, de regimes ditatoriais. Né, isso é meio que absurdo, a gente pensa, enfim, mas tem até hoje. E aí, um país só que consegue manter isso até hoje. Né? Então, fruto desse evento democrático que aconteceu há quase 20 anos atrás, através do Facebook, ele conseguiu, pelo menos um país, gerar um efeito muito positivo lá. E aí a gente está agora nesse segundo momento das redes sociais, né? Tanto para a sociedade, também olhando pelo lado administrativo, onde a gente pode concluir que existem vários grupos comunitários que se articulam nas redes sociais, né, e que através dessas redes sociais você consegue tanto trabalho quanto vender a sua força de trabalho, né, ou comercializar ali os produtos que você tem,
quanto se articular também para movimentos sociais. Então, as redes sociais agora elas tomam proporções, né, extremamente, e estão tomando até hoje, né? Cada dia a gente descobre que rede social pode servir para alguma outra coisa, que pode trazer aspectos positivos, mas também pode trazer aspectos negativos para o funcionamento da sociedade. Como o Henriques, né, que é o autor aqui que a gente está falando, ele comenta, né, que a internet é um local de contradição essencial. Né? É pensar, por exemplo, é um lugar onde você tem a liberdade para poder falar aquilo que você pensa. Mas, ao mesmo tempo, você está expondo o que você pensa e você está sujeito a receber uma crítica sobre isso que você está falando. Né? Então, assim, é uma mão dupla. Você pode falar, mas você também vai ter que ouvir o que vão falar sobre o que você falou. Então, essa contradição, ela faz parte da rede social. E a gente vai precisar de aprender a lidar com ela, né? O que fazer com ela e como fazer com ela. Então, chegamos aí, depois dessa introdução, gente, longa, mas é porque, assim, né, eu acho que vocês vão entender do porquê que eu fiz essa introdução. Então, vamos chegar, então, no conteúdo dessa aula, né? Mas antes, só passar rapidinho para falar quem é o Eugênio Henriques, né? Que aqui a gente vai tratar de Henriques, pela questão, né? Um professor, ele está vivo até hoje. Ele escreve várias obras, alguns livros de psicanálise, e ele é sociólogo e psicanalista. E aí, um dos mais importantes dele é a organização em análise, onde ele dialoga aí com as teorias administrativas, né? Com esse lado administrativo. Ele é professor emérito do laboratório de, não sei nem falar, gente, Changemet Social da Universidade de Paris, Paris Sétima, né, Denis Diderot, e ele é pioneiro em um dos expoentes da psicossociologia e da sociologia clínica, né, que são disciplinas que estabeleceram pontes teóricas entre a sociologia e a psicanálise. Para o Henriques, basicamente, uma organização ela se compõe de três sistemas, três principais sistemas que, né, fazem ali com que ela funcione simultaneamente, que seria o sistema cultural, o sistema simbólico e o sistema imaginário. A gente vai falar um pouquinho desses três sistemas para a gente, né, ver o que esses sistemas impactam na organização. No caso do sistema cultural, né, ele fala que a organização ela oferece uma estrutura de valores e normas, né, que é um modo de aprender o mundo, de apreender o mundo e de pensar sobre o mundo. Então, se você cresce num lugar onde tem valores e tem normas, você já entende mais ou menos como que aquele mundo tende a funcionar, a partir desses valores e a partir dessas normas. E para a organização é a mesma coisa. Então, esse sistema, né, da cultura para a organização auxilia na constituição de uma armadura estrutural, né, que se cristaliza em determinada cultura, gerando expectativas de papéis, condutas mais ou menos estabilizados e hábitos de pensamento e ação, além de desenvolver um processo de formação e de socialização, né, que permite que novos atores sociais, enfim, tenham como se inserir nesse sistema, né, já que seleciona aquilo que é considerado bom, né, de bons comportamentos e de boas condutas. Acho que não preciso de entrar muito no que está querendo ser dito aqui sobre o sistema relacionado à cultura. Né? O segundo ponto, é o sistema simbólico. Né? Esse sistema simbólico, antes de entrar nele aqui um pouquinho, eu queria só deixar, não sei se todos vocês entendem o que é o conceito, por exemplo, nesse ponto que a gente está falando, de simbólico. Simbólico, pessoal, pensem, eu acho que o melhor exemplo para ajudar a entender o que seria algo simbólico, né, ou, por exemplo, um sistema simbólico, é pensar em um celular e um iPhone. Um iPhone é um celular não é um iPhone. Um celular, ele te dá um tipo de status. O iPhone te dá outro tipo de status. Então, o iPhone, ele é um celular que no campo do simbólico, ele representa muita coisa que apenas um smartphone, qualquer e comum de uma outra marca aí, não representa. Então, toda vez que vocês pensarem, né, que vocês forem lidar com conceitos, às vezes, que passam por essa questão de simbólico, pensem sobre isso. Simbólico é muito mais o que aquilo representa do que necessariamente aquilo é. Tá bom? Então, vamos lá.
Então, o sistema simbólico como parte da administração, né? Ele cria uma narrativa, né? Uma saga, em que os diferentes atores dão sentido aos seus atos e legitimam suas condutas e práticas, né? Embora um sistema simbólico nunca seja totalmente fechado, as organizações procuram, consciente ou inconscientemente, né, arquitetá-lo, e isso acontece exatamente pelo receio que os indivíduos possuem quanto à solidez do sistema. Então, as pessoas têm tanto medo de vamos dizer assim, furarem o sistema, serem pegas fazendo algo errado, por exemplo, dentro, pensando aqui num sistema social, né? Então, a sala de aula. As pessoas têm tanto medo, às vezes, de infringir alguma regra ali, que ela acaba adentrando por um campo simbólico de fazer algo porque todo mundo faz, ou se vestir desse jeito porque todo mundo se veste, ou falar desse jeito porque todo mundo fala assim. Ela se molda nesse lugar, desse jeito, para não ferir, né? Não ter essa quebra desse contrato social e a pessoa está ali, se aceita dentro do seu contexto. E o último sistema é o sistema imaginário, né? Então, a organização ela vai produzir também um sistema que serve, né, para dar coerência ao sistema cultural e simbólico. Então, se a cultura, né, o sistema cultural, ele está relacionado a essas regras e normas, né, que são estabelecidas, que elas são pré-estabelecidas, né, nem que elas são estabelecidas, elas são pré-estabelecidas, e que o simbólico está relacionado a essa aparência das coisas e o valor que as coisas possuem, ligados à sua aparência, o sistema imaginário faz o quê? Ele junta essas duas coisas, né, para poder meio que validar. Não, isso aí é isso mesmo. Não, tá certo. Não, isso aí é desse jeito. O sistema imaginário ele tem que ter essa função para fechar, unir e validar, né? Tanto o sistema cultural quanto o sistema simbólico. E o Henrique, isso tudo através. Aí, né, pessoal, os estudos da psicanálise, então assim, nem trouxe sobre isso, mas ele foi tendo essas conclusões a partir de estudar mente humana, de que partes se compõe a mente humana, né, aquilo que é importante, relevante, enfim. Eu, né, não dava para trazer, mas estou tentando aqui colocar os exemplos a partir do que eu li para vocês. Então, o Henriques ele afirma, né, que esse sistema imaginário ele pode se dar em duas formas: o imaginário motor e o imaginário enganador. E aí a gente lá um pouquinho, o que seriam esses dois imaginários, o motor e o imaginário enganador. E aí eu trouxe aqui uma fala dele para, né, ver se deixar ele também tentar explicar, porque nada melhor do que ouvir quem cria falar sobre aquilo. O imaginário ele é enganador na medida em que a organização tenta prender os indivíduos nas armadilhas de seus próprios desejos de afirmação narcisista. Então, isso aqui que ele está tentando dizer vou voltar a dar o exemplo do iPhone, né? Quando a Apple está lá produzindo esses iPhones maravilhosos, gente, eu não tenho iPhone, tá? Então, assim, esses iPhones maravilhosos de 4, 5, 6, sei lá quantos mil que custa um iPhone, dentro de uma realidade que a gente vive com crise pandêmica, né, questões de guerra, e fora isso, antes da gente começar isso tudo, a gente já vinha, né, de toda uma desestruturação por conta de várias outras crises econômicas que a gente teve. Pensar que a Apple vende um aparelho de 4, 5 mil reais como se fosse a coisa mais de boa do mundo, que, nossa, todo mundo precisa de ter, né? Todo mundo não, porque é bem exclusivista, né? Mas que, assim, um aparelho de celular custar 5, 6, 7 mil reais, sendo que existem aparelhos que fazem a mesma coisa por 1.000, e eu acho caro, 1.000, mas enfim, existe, né? Você vê como que opera essa lógica, porque aí você vai ver, o funcionário adora a Apple, a campanha publicitária manda bem na Apple, eu estava falando lá da Bolsa de Valores, né? As ações da Apple estão sempre super valorizadas. Tem todo um conjunto estrutural que faz com que uma empresa que produz uma coisa tão cara e que existe uma concorrente dela, por exemplo, que produz algo extremamente parecido, muito mais barato, mas que não, isso não é visto como problema, isso é visto como nicho. Isso é mercado de nicho, né? Enfim, ele está tentando falar um pouquinho disso. Então, que esse imaginário ele é enganador nesse sentido, né? A gente não consegue, às vezes, ter essa percepção de que, poxa, com 1.000 reais eu consigo comprar mesmo um aparelho, um Xiaomi aí, que faz a mesma coisa que... Enfim,
Estou só colocando aqui os exemplos para vocês. Mas falando ainda do sistema imaginário, né? Nessa forma de imaginário, a organização ela tenta substituir o imaginário dos indivíduos pelo dela. Né? Olha isso. Se ela quer vender, ela vai fazer de tudo para colocar aquilo como a melhor coisa do mundo, seduzindo-os, né? Aparecendo simultaneamente como muito poderosa e possuindo extrema fragilidade, visando, assim, ocupar a totalidade psíquica do indivíduo. Né? Então, quando a gente está... Aí entra o papel, por exemplo, do marketing, da propaganda, né? Que são essas formas de vender produtos para a gente, onde a gente está ali vendo, sei lá, uma revista, ou até mesmo uma publicidade do Instagram, né, das redes sociais. Às vezes a gente nem percebe, mas aquilo ali está entrando na nossa mente, e aquilo ali vai ficar guardadinha, bonitinha, até que na hora de comprar alguma coisa, ou você achar que você precisa de alguma coisa, você vai lembrar daquilo. Às vezes você nem sabe, desculpa, às vezes você nem sabe que você já viu sei lá, uma marca de uma bota, uma marca de uma bolsa, uma marca de uma blusa, não sei. Às vezes você nem sabe que você já viu essa marca, mas quando vem essa necessidade, você, tal coisa. Quando você vê, você já está ali olhando, comprando, e você nem sabe muito bem como que aquilo chegou na sua frente. Mas essa é a função, né, do sistema imaginário. Então, portanto, é através do imaginário, o motor e do enganador, que se afetivam as relações entre a organização e o trabalhador. Então, assim, eu estava aqui na perspectiva empresa, organização, cliente. Na perspectiva organização, trabalhador é a mesma coisa. Né? Então, a organização ela tem a forma dela de pensar aquilo que ela é, a organização, né? E ela passa isso para o trabalhador acreditar que ela é isso mesmo, a melhor empresa para se trabalhar, não reclama de nada, não fala mal de nada, porque aqui é o melhor lugar para estar no mundo. Será? Né? Então vamos lá. E aí, aqui a gente vai um pouquinho para a parte da cultura organizacional, né? Porque aqui a gente está falando de organizações e é interessante pensar, né, que a partir também do século, acho que 20, né, o mundo ele começa a se organizar dentro de uma estrutura que a gente vai falar da cultura organizacional, né? Essa nova cultura que eu, você, todo mundo aqui, a gente faz parte dela. Por quê? Porque a maioria dos bens, produtos e serviços que nós precisamos, a gente consegue eles através de organizações. Né? A gente não consegue, a maioria das coisas que a gente precisa, né? Não tem, enfim, já mudou. É através de loja, produto, serviço, prefeitura, governo, estado, é através de organizações. Então, isso tudo, e aí a gente vai ter a mídia, por exemplo, para poder fazer essa interface, né? Nos apresentar coisas que a gente não sabe, até mesmo lugares onde a gente pode conseguir coisas, ao mesmo tempo que ela apresenta também as coisas que a gente precisa, deseja, vai desejar, vai querer. Então, a mídia vai ter essa função meio que de ligar, né? As pessoas, a cultura, às organizações. Então, entende-se que a cultura organizacional, por conter essa essência da organização, ela pode motivar a criação de uma organização social voltada para a vida ou para a morte, né? Dependendo do tipo de pulsão que prevalecer dentro da organização. Toda organização, para se instaurar e se perpetuar, ou, né, para justificar o presente vivido e o futuro sonhado, necessita de um discurso inaugural, uma narrativa, uma história que inicia, né? Assim, inicial, que vai contar ali a história da organização. E também a gente vai ver um pouco mais para frente. Aqui, pessoal, é o ponto que meio que eu vou explicar para vocês, porque a próxima aula, né, vão ser os pontos para baixo. Então, eu vou entrar aqui com vocês nesses 3 primeiros pontos. O que seriam esses pontos, né? No caso, a organização ela consegue imprimir sua marca, né, o seu pensamento, sobre o pensamento, sua marca, sobre o pensamento e dos indivíduos, né, do trabalhador, do cliente, e utilizar-se do aparelho psíquico humano, segundo o Henriques, né, e ele propõe 7 instâncias ou níveis, onde as organizações conseguem entrar, né, dentro da nossa mente aí, e esses níveis, essas instâncias, né, são de análises das organizações. E ele usa os estudos do Freud, por isso que eu falei lá atrás da psicanálise, Freud, né, enfim, quem tiver curiosidade de ver um pouquinho, estudar, né, entender um pouquinho do que é psicanálise, inclusive fica a dica, é algo bem legal, depois joga no Google, no YouTube aí alguma coisa.
Então, a gente vai falar sobre 3 instâncias nessa aula, e para a próxima aula de textos, vocês vão ler os outros 4, tá? Então, ó, a gente vai falar sobre a instância mítica, a instância sociohistórica e a instância institucional. Vocês vão ler lá na quinta-feira a instância organizacional, a instância grupal, a instância individual e a instância pulsional. Tá ok? E aí, começando pela instância mítica. Né? A instância mítica diz respeito às narrativas, né, que se colocam no nível da meta-história, né, dessa história que é inventada, ao mesmo tempo não é inventada, mas está ali, todo mundo sabe, mas parece que é história, já que contam, né, uma história sobre um tempo, sem data, né, pensa na Ilíada, a Odisseia, não tem data, assim, né, gente, vários textos que nós temos aí, né, sagrados ou não, eles não têm data. Então, está nesse lugar, dessa instância mítica, né? Então, que possibilita que os atores, né, situados no tempo histórico, deem sentido aos seus atos. Né? Então, se não tem data, não dá para saber mais ou menos o que estava acontecendo naquele contexto, o que o personagem está fazendo, a gente tem que acatar. A gente tem que falar, tudo bem, então vai que naquela época era daquele jeito. Se não tem data, né? O mito, ele fala sobre a origem do mundo, das coisas, e nesse caso específico, da organização. O mito, ele deve ser entendido, aqui a gente está na instância mítica, né? O mito, ele deve ser entendido como palavra afetiva, que gera vínculo social, e que como sistema conceitual, que articula as experiências cotidianas como uma representação metafísica, né? E proporciona coerência ao mundo e às organizações. Um exemplo disso aqui, aí pensando, por exemplo, nas escolas gregas lá de Atenas, né? A gente sabe que lá em Atenas, né, na época pré-modernidade, né, enfim, a pós-socrática, né, na época depois de Sócrates, então, até mesmo na época de Alexandre, né, existiam aquelas como aqueles os gregos ali que habitavam, né, naquele lugar, eles tinham lá os deuses deles, os templos dos deuses deles, né, os 12, não sei quantos deuses lá que tinha, não sei. Mas que assim, né, se acreditava naquilo. Se você chegasse lá e falasse mal de um daqueles deuses, por exemplo, você era morto, você era... Nossa, por quê? Porque se acreditava naquilo, né? É isso, essas pessoas elas viviam num contexto que contaram para elas aquilo e que aquilo era tomado como verdade, né? E tá tudo bem, porque é assim que a sociedade funciona. Mas só para entender, porque hoje, por exemplo, quando a gente olha daqui, né, desse lado nosso do mundo, aqui da América Latina, bem perto do Ocidente, que tem outra matriz religiosa, né, que é a nossa matriz, por exemplo, ela é ela é hebraica judaica. Né? Então, ela é monoteísta, ela não é politeísta, igual, por exemplo, os gregos tinham lá aquele monte de deuses e deusas. Aqui, nesse lado do mundo que a gente está, é uma ideia de um Deus único, né? Enfim, é diferente. Mas que a gente tem que ter essa percepção, né? Que dentro dessa história, desses contextos, né? Para muita gente isso fez e fará muito sentido. E que há diferentes formas de mitos, né? Mas ele é, por exemplo, ele tem um conservador ele sempre é conservador por excelência, já que ele unifica os pensamentos, comportamentos e clama por ações coerentes com a narrativa que ele conta, né? A narrativa de um mito. E aí eu trouxe aqui um trecho do Eugênio do que ele fala sobre isso, porque ele fala diretamente da relação dos dois, né? Do mito com a organização. A organização ela não pode viver sem segregar ou, né, um ou alguns mitos unificadores, sem instituir ritos de iniciação, de passagem e de exceção, sem formar os seus heróis tutelares, né, colhidos com frequência entre fundadores reais ou fundadores imaginários da organização, sem narrar ou incentivar ou inventar uma saga que viverá na memória coletiva, né? Mitos, ritos, heróis, que têm por função sedimentar a ação dos membros da organização, de lhes servir de sistema de legitimação e de dar, assim, uma significação pré-estabelecida às suas práticas e à sua vida. Aqui, pessoal, é meio que pensar em grandes empresas. Né? Eu dei o exemplo da Apple. E, de certa forma,
E aí me corrijam, tá, gente? Porque eu não acompanho muito esses negócios, mas é Steve Jobs, que é o nome do cara lá da Apple, que morreu de câncer. Enfim, né? A gente tem aí um contexto de um líder que ele foi vendido como, infelizmente, até de uma forma trágica, né? Ele é cometido por uma doença, essa doença leva ele ao óbito, então, assim, né? A ideia do extremo, né? Essa é a realidade extrema dessa mitificação. Mas que sim, né? O Steve Jobs, ele quando pensa em Steve Jobs, já assimila com a Apple e assimila a Apple como algo bom, produto de qualidade, vai vindo uma enxurrada de coisas na cabeça da gente, né? E aí entra, pelo menos para mim, que não sou muito fã desse tipo de produto e tal, mas para mim é meio que indissociável, eu não consigo separar, pensar em Apple e não lembrar do Steve Jobs falando, fazendo aquelas palestras dele, para aquele monte de gente, mostrando os produtos novos e tal. Tá vendo a ideia do mito? Como que funciona? E funciona, né? Funcionou e funciona. E a Apple é esse grande exemplo de que ter uma figura mítica, heróica, né? Essa coisa do homem que salvou, que descobriu, que desenvolveu, funcionou e colou, e cola até hoje. Então ele está falando aqui dessa esfera, tá? E que essa esfera mítica, por meio dos ritos, né, as regras sociais são definidas, estilizadas, convencionadas e principalmente valorizadas. Né? E aqui valorizada, mais uma vez pensando na Apple, é uma das empresas mais valorizadas do mundo. Né? Então, o empregado, na maior parte das vezes, ao sentir a possibilidade que a empresa lhe oferece em ter iniciativas no trabalho, né, em ser respeitado, em ser constantemente avaliado e valorizado, né, o imaginário motor, aceita a angústia provocada por um trabalho competitivo, mesmo que isso possa afastá-lo do convívio familiar e das relações pessoais, que é o imaginário enganador. Né? Então, vocês viram como que o imaginário motor ele funciona. Ó. Então, a empresa vai jogando ali no subconsciente da pessoa, né, nesse campo da mente dela, toda essa sobrecarga de informação positiva da empresa, da história da história do dono da empresa, da história do não sei o quê, que a pessoa se vê submersa naquilo e ela meio que ela aceita aquilo como realidade. O imaginário motor, que vai movimentá-la a também compor aquela história e trabalhar e não sei o quê. Que, ao mesmo tempo, pode, né, essa atitude de trabalho exaustivo, de repente competitivo, de repente todas essas características que a gente estava falando lá atrás de como que essas características surgem, movem o mundo para que o mercado vá caminhando para esses lugares, né, que exige esse tipo de profissional, que faz, por exemplo, que um trabalhador abra mão de passar final de semana com a família, abra mão de passar, né, enfim, filhos, ter essas relações, ver os filhos crescerem. Por quê? Porque ele vai para esse imaginário enganador, né, que finge para ele que está tudo bem. Não, está tudo bem, é só uma fase da sua vida, onde você está trocando trabalho pela... E tá, mas se morrer alguém ali, você não viu e não viveu. Mais uma vez, estou dando exemplo extremo, tá, gente? Não quero que não aconteça isso, não. E aí vamos para a segunda instância, né, que é a instância social histórica. Então a gente viu a mítica, agora a gente vai para a social histórica. A instância social histórica, ela fascina, já que nas sociedades modernas, né, o mito não pode abarcar toda a ação coletiva de uma sociedade, de uma organização. Não basta ter o Steve Jobs como esse homem inteligente, ou um Bill Gates, né, que não sei o quê, e que era um jovem, blá, 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 blá. Não. Você tem que ter outras ferramentas sociais, né, ou estruturas sociais que meio que amarra isso para colar, né? Senão não cola. Não cola no sentido, né? Isso não passa para a gente tanta verdade assim. Precisa de ter outros instrumentos para ajudar com que sedimente como verdade aquilo na nossa cabeça. E aí entra a ideologia, né? Que surge a necessidade de revestir, né, essa forma social com algo que garanta uma maior coesão. Então, a ideologia, que eu até trouxe para você, deixei aqui a capa do álbum do Cazuza, de 1988, né, do álbum Ideologia. Que é disso, né, pessoal? Ideologia é algo... existem várias formas, várias visões de interpretar o que é ideologia. Eu gosto de interpretar a ideologia muito com a ideia de lente, como se fosse uma lente que você... Eu uso óculos, né? Então, é como se fosse uma lente aqui onde eu
olhando por ela, eu vejo o mundo de um jeito. Eu posso tirar essa lente. Eu posso trocar essa lente. Eu posso colocar outras lentes aqui. Ideologia é basicamente isso. Não, né, gente? Não é tão simples assim, tá, pessoal? Só tô para quem às vezes nunca entrou nesse debate de ideologia, o que é ideologia, como que funciona, assim, resumidamente, para mim, na minha humilde concepção, ela vai ter essa função. Seria como se fossem essas lentes para você olhar o mundo e enxergar ele a partir dessa, né, dessa lente que foi colocada, ou colorida, ou preta e branca, ou que distorce as coisas, ou que aumenta as coisas, ou que diminui as coisas, enfim. Né? E aí, dentro da instância social histórica, né, como vivemos numa sociedade de classes, né, por enquanto ainda não houve a superação das classes no mundo, né, visto que o maior grupo de pessoas que detém o poder é os ricos, os bilionários. Né, e se existe bilionário, existe pessoas que abaixo da linha da miséria, pessoas pobres, né, isso são as classes. Então a gente tem os miseráveis, os pobres, a classe média baixa, a classe média média, a classe média alta, a classe rica, e aí vai, os milionários, os bilionários. Isso ainda não mudou, né? A sociedade ainda está estratificada em classes, embora existam outras diferenças dentro da classe, a raça, o gênero, e aí a gente vai, pessoal. Mas vamos focar aqui, né? Então, que é isso. A ideologia, dentro desse modelo de sistema de classes, né, ela pretende mascarar essas disputas e as lutas internas que existem nesse sistema, onde é isso mesmo, né, os ricos tentando querer ficar mais rico, o pobre lutando para não ficar mais pobre, e a ideologia meio que ela apaga isso, né, ela deixa a gente meio que não perceber que a gente vive dentro dessa grande arena de disputa, né? E aí, o interessante na análise que o Henrique faz da ideologia é porque ele afirma que, simultaneamente, a ideologia pode expressar e mascarar a mesma realidade. Né? Então, isso é muito interessante. E expressa porque, caso não estivesse, né, fundamentada em algum nível de verdade, não faria nenhum sentido. E aí, pessoal, coloquei para vocês o livro, né, a foto do livro do George Orwell, 1984. Né? É uma história distópica que, né, é ficção científica, onde haveria uma sociedade, um momento da sociedade, onde a maioria das pessoas, né, seriam controladas pelo grande irmão, que quer o bem de todo mundo, mas que naquele momento ali, por exemplo, seria proibido as pessoas de escreverem, de terem livros. Enfim, é uma sociedade muito distópica, muito bizarra, mas que, ao mesmo tempo, ela encontra paralelo com algumas coisas que a gente está vivendo hoje. A fake, né, o tipo de... a falsa verdade, né, enfim, né, a meta-verdade. Então, trouxe ele aqui para quem tiver interesse também depois dar uma olhada, um livro bem bacana. E no caso, ela mascara a ideologia, né? Eu tinha comentado aqui que ela expressa, mas que ela mascara. Então ela mascara, por quê? Porque ela pretende ocultar os conflitos, as simetrias, né? A relação de dominação existente em qualquer sociedade com classes, né? Então, obviamente, que uma organização que possui relação, né, de codeterminação e reciprocidade com a sociedade na qual está inserida, essas disputas, elas perpassam a organização. E a ideologia estará presente para buscar coesão organizacional. Aqui a gente pode pensar, eu não consegui pensar num exemplo de empresa, do mercado, para poder mostrar para vocês como que isso pode operar na prática. Eu consigo pensar, por exemplo, na universidade. Né? A universidade como uma organização pública, né? As universidades públicas, como essa organização estruturada com pessoas, hierarquia, funções, né? Ela consegue, porque pensar esse exemplo. Porque dentro da própria universidade existem várias formas de pensar o mundo, várias formas de defender políticas, de defender cultura, e isso tudo está coexistindo dentro de uma mesma universidade. Se pensar que a UFV, por exemplo, né, uma universidade extremamente tradicional, uma universidade com um pouco mais masculinista, né? Masculinista por quê? Porque a maioria esmagadora dos professores são homens, a maioria esmagadora dos técnicos são homens, então a gente tem muitos homens aqui em posição de poder, né? E poucas mulheres em posição de poder. Então isso já dita mais ou menos como que a universidade é. É uma universidade agrária, então ela vai tender a ter uma forma de enxergar o mundo
a partir de um lugar, que lugar? Esse lugar do agro, esse lugar agrário. Então, tudo isso faz parte, tudo isso também são modelos de ideologia. Quando a gente pensa, por exemplo, a UFV, e a gente compara com a UFSCar, ou a Universidade de Agrárias da USP, né, que eu acho que é a UFSCar, que é lá no interior de São Paulo. Ela tem outra filosofia, assim, outra forma de enxergar o mundo, ela tem outra, até a grade é diferente. A grade do curso de agronomia de lá é diferente, então que já mostra que é outra ideologia, vamos dizer assim, né, que está por trás ali daquela mesma organização. Mas que às vezes os conflitos e embates que acontecem aqui pode acontecer lá, né, de confrontos, de repente, de pensamento ideológico no campo da política, de pensamento ideológico no campo da cultura, de pensamento ideológico no campo da educação. Então, todos esses debates, eles existem, eles coexistem, né, e, de repente, aí, como está sendo falado, né, às vezes precisa de essa instância social histórica, ela consegue ocultar alguns conflitos desses, né? Para quê? Para que essa organização ela continue poderosa, continue sendo o que ela é, né? Para quem está do lado de fora. E aí eu trouxe para vocês, né? Deixei de referência para vocês um card de Round Six, que foi uma série que bombou muito, né? Ano passado, não sei se está bombando ainda esse ano, da Netflix, e que tem aí a relação dela com ideologia, gente, é uma das excelentes séries. Se você quiser entender um pouquinho de como que uma ideologia pode funcionar, é assistir ela, né? Que é um lugar onde as pessoas se matam, estão expostas a morrer por conta de dívidas que foram feitas, mas que todo mundo entende que isso é legal. Então, que ideologia que é essa que faz com que pessoas, né? Então, é por esse lado. E o último seria a instância institucional, né? A instância institucional é onde se encontram os verdadeiros fenômenos de poder, né? Que advém da instância sociohistórica. Então, enquanto a instância sociohistórica ela vai materializar, vamos dizer assim, ó, essas disputas, onde a gente consegue ver e entender por que alguns debates são feitos, né? Porque a gente olha para a história e vê como que aquilo chegou e é aqui hoje, né? Teve um processo que fez com que as coisas chegassem até onde estão hoje. Isso vai na instância institucional, é onde isso se materializa no sentido amplo da coisa, né? A instituição ela visa manter o estado das coisas, estabelece uma repetição do comportamento. E assim como a ideologia, ela expressa os conflitos e violências, assim como ela também pode mascarar. Eu falei aqui, eu dei o exemplo da UFV, exemplo hipotético, tá, gente, que eu estava dando lá atrás da UFV. E aí, no final, eu estava concluindo, por isso que ela vai continuar bonita, forte, respeitada e tal. Isso é a instância institucional. Quando a gente tem, por exemplo, um FV em rede, onde você consegue colocar tudo o que está acontecendo na universidade naquele dia, né? Os eventos que aconteceram, as pessoas que foram premiadas, oportunidade de bolsa para estudante, dar algum recado, até mesmo nota de falecimento, né? Não sei se vocês já repararam, mas aquele UFV em rede que chega no e-mail, tem até a nota de falecimento ali. Isso tudo é uma forma de você ratificar a importância daquilo no âmbito institucional, né? Então, assim, você olhar para um e-mail desse e falar, nossa, essa organização cuida disso tudo, essa organização consegue dar conta disso tudo, ali já está tendo já está mexendo com a nossa psique no sentido de, poxa, a UFV é fantástica, hein? Sem perceber, às vezes, gente, ela é fantástica, tá? Eu amo a nossa universidade. Mas às vezes a UFMG também tem isso, às vezes a USP também tem isso. Todas as universidades vão ter, né, esses jornaizinhos, esses informativos, mas que para a gente, por exemplo, né, que recebe, é impactado com isso, a gente olha isso e fala, nossa, cara, que fantástico, que não sei o quê. Isso é muito bom, né? Aqui foi só um exemplo positivo da coisa. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo que aqui a gente está falando, né? Que as instituições elas podem expressar os conflitos e violências, assim como mascarar esses conflitos e essas violências. Quando eu joguei no Google ontem Guerra Ucrânia, apareceram algumas notícias. E eu trouxe um print aqui de uma que era sequência da outra, que eu falei, cara, que fantástico para dar o exemplo do que eu estou querendo. Primeiro que, aí eu trouxe uma notícia do G1, que é uma organização, uma instituição, o Globo, né? É uma instituição, uma organização,
E a CNN também é uma organização, uma instituição, faz parte de uma empresa, é uma empresa, né, com sede, com lugar físico, trabalhadores e tal. A Globo estava noticiando a situação assim: guerra na Ucrânia, a Rússia diz que relações com os Estados Unidos estão perto de romper, Ucrânia rejeita, enfim. Só com essas primeiras informações a gente já entende o que está sendo dito nessa reportagem, né? A segunda reportagem da CNN era assim: além da Rússia e Ucrânia, saiba quais são as outras guerras ativas no mundo. Olha que fantástico, gente. Eu fiquei muito feliz porque isso contempla muito bem esse exemplo. Enquanto um grupo midiático foca naquilo e mostra aquilo e entra naquilo e dá os detalhes daquilo e tenta comover a galera e tudo mais, tem uma outra mídia, e aí eu não estou fazendo juízo de valor, que uma é melhor que a outra não, tá? Para mim as duas, enfim. E aí tem uma outra empresa que está falando que, olha, pessoal, está acontecendo um conflito, sim, entre Rússia e Ucrânia, né? Mas também estão existindo outros conflitos ao redor do mundo. Vocês estão sabendo? É isso, ó. Enquanto uma pode ser que mascarou, a outra está expondo. Enquanto uma mascarou, né, que estão acontecendo outros conflitos no mundo, a outra está mostrando, a outra instituição está, não, está acontecendo também outras coisas no mundo. Você quer saber o que está acontecendo? E isso, para mim, foi excepcional. E aí ela mascara, né, a instância institucional, ela mascara porque ela produz uma repetição, uma canalização para as pulsões e possíveis revoltas, né? Mas também indica um caminho e um modo de agir. Produz um consenso de como as coisas devem se dar, como devem acontecer. Né? Então, expressa os conflitos, pois não nega suas origens, cristaliza as diferenças e assimetrias com suas normas, regras, valores e comportamentos aceitáveis. E aí, dentro desse campo aqui, vou dar esse aqui é o exemplo de como que os bancos conversam conosco, né? A gente está acostumado a ver propaganda de todos os bancos nas televisões, e limite, crédito, cartão de crédito, a gente acha que o povo é nosso amigo, né? Enfim, não. Aí eu trouxe essa notícia aqui, olha, da Central Única dos Trabalhadores do ano de 2020. Mesmo com lucros de 175 bilhões, bancos fecham mais de 12 mil vagas em 2 anos. Ou seja, a instituição que, embora muita gente tenha um certo receio com o banco, né? Mas, enfim, Nubank, Itaú, essas coisas, elas estão meio que modificando a imagem delas perante os consumidores, né? Como se fossem instituições boas, que dão crédito para a gente poder usar. Fica devendo para você ver. Enfim, não é esse o ponto. O ponto é, são instituições que acumularam muito dinheiro, muito capital, e que no momento de crise, com o mesmo acúmulo de capital gigantesco, ainda preferiu acumular um pouco mais, mandando embora uma força de trabalho enorme, 12 mil trabalhadores, em 2 anos. Ou seja, né, 6 mil trabalhadores de um setor que lucra. Apenas o setor só lucra e ainda mandaram embora essas pessoas em tempos de crise. Teve alguma revolta sobre isso? Não. Teve alguma manifestação sobre isso? Não. Alguém deixou de ser cliente de algum banco por conta disso? Não. Está vendo como que a instância institucional funciona? Institucionalmente falando, os bancos, eles já cristalizam. E aí entra, né, pessoal? Os bancos têm parceria com as empresas de televisão, as mídias, as redes sociais. Então, só chega coisa boa para a gente, né, sobre eles, que está nessa relação do institucional, da mensagem, né, que às vezes é uma mensagem de morte, mas que a gente assimila super bem. Tá tudo bem. E o último slide aqui, né, tô acabando a aula já, falei bastante nessa aula, que através da instância institucional, né, compreende-se, então, que é pela objetivação, ou seja, né, pelo modo como a organização explica e justifica suas ações, que a legitimação é conquistada. Né? Aqui eu vou deixar o restante para vocês lerem, mas aí eu vou focar um pouquinho nesse exemplo do Twitter da Magazine Luiza do ano passado, do ano retrasado, de 2020, onde a empresa estava divulgando pela primeira vez que iria fazer um processo de contratação de pessoas negras, né? De pessoas negras. E aí, não sei se vocês acompanharam, né? Mas teve pessoas que foram a favor, tiveram pessoas que foram contra. Não é esse o debate aqui, quem é a favor, quem é contra as cotas, mas é que, sim, foi uma jogada estratégica que beneficiou a empresa, tá?
não tem como falar que não beneficiou, porque beneficiou sim, na Bolsa de Valores, como a empresa é vista, né, e tudo mais, tanto que um pouco tempo depois a dona da empresa foi convidada para dar entrevista no Roda Viva, que é o programa de entrevista mais tradicional do país. Então, sim, teve algum peso. E eu fiquei muito feliz, né, na condição de pessoa negra, de saber que mais empresas tomaram, né, que mais empresas estejam dando oportunidade para pessoas afrodescendentes através de cota para alcançarem posições que até hoje não estão sendo alcançadas, né? Por mais que tem anos que pessoas negras ocupam cargos, posições, por exemplo, está no banco das universidades, mas ainda isso não se reflete na prática com cargo de gerência, cargo de coordenação, CEO de empresa, ou até mesmo dono, né, da empresa. Então, tem que ter essas medidas para tentar acelerar esse processo, porque é um desgaste de para a gente está vivendo. Pessoal, era isso, essa aula de hoje, a aula de depois de amanhã, né? Fica aí para finalizar. Mais uma vez, vão ser textos bem curtinhos, tá, para vocês. Eu acho que esse texto deve ter no máximo 3 folhas ou 2 folhas, não sei. Até porque eu resumi um pouquinho do conteúdo para vocês. E é isso. Ficou alguma dúvida? Alguém teve alguma dúvida? Ah, pessoal, se ninguém teve dúvida, fico feliz, porque ou eu expliquei muito bem, ou então não deu para. Foi de boa, André? Se foi de boa, é isso, fico feliz aí, ó. Só foi muita coisa, né? A lista de chamadas a gente está no chat, né? Quem se não tiver dúvida, então, obrigado aí pela presença de cada um de vocês e a gente vai se vendo semana que vem. Beleza? E qualquer coisa, é só mandar e-mail, pessoal. Isso, a próxima. Sim, eu tinha explicado, Suelen, que a próxima aula tem esse conteúdo e é o teste, né? Porque o teste ele meio que não vai exigir de vocês tanto tempo. Como você só 4 perguntas, beleza, entendeu? Que aí dá para vocês lerem esse conteúdo e ainda responder as perguntas do teste. Eu esqueci de colocar no slide, verdade. Mas eu vou mandar um e-mail para vocês amanhã. Amanhã não. Na quinta-feira, próximo do horário do teste, explicando algumas coisas. Bom? De nada. Valeu, professor. Até mais. Valeu, prof. Até. Professor, Alô, oi. tem como você mandar de novo? Porque pelo meu computador travou e eu não tô conseguindo entrar. O link? Isso da chamada. Eu tive que entrar pelo celular também. De boa. Vê aí se foi. Ah, meu Deus, o tapa saiu. Alô, Professor, oi, deixa eu fazer uma pergunta, pode ser até meio idiota, mas essa lista de presença, ela sempre teve na tua aula ou não? sempre. Porra, então acho que essa é a primeira vez que eu coloco a presença.